Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira. E você é sempre o nosso convidado. O estímulo ao consumo de bebidas alcoólicas através da propaganda na televisão vem sendo discutido no Brasil há muito tempo. De um lado, fabricantes de bebidas, agências de publicidade e emissoras de televisão, defendendo a situação atual como está. De outro, entidades médicas e de defesa do consumidor, preocupadas com os males que o álcool traz à saúde e o consumo cada vez mais precoce de bebidas alcoólicas. O Ver TV de hoje entra nesse debate com os nossos convidados. Paulo Gilberto Cogo Leivas, Procurador Regional da República no Rio Grande do Sul. Ana Cecília Marques, psiquiatra, presidente da Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas, a ABAD. E André Porto Alegre, jornalista e publicitário. Ele integra o Conselho de Administração da Associação dos Profissionais de Propaganda. Aos três, muito obrigado por estarem aqui conosco para discutir esse tema que é muito importante para toda a sociedade brasileira. Mas antes de começarmos aqui a nossa conversa, vamos ouvir mais algumas informações sobre o tema de hoje. Vamos ver. Recentemente, o jovem estudante universitário Humberto Moura Fonseca morreu após ingerir álcool excessivamente em uma festa em Bauru. Ele participava de uma competição para ver quem bebia mais vodka. O fato reacendeu a discussão sobre o consumo de bebidas alcoólicas no Brasil. Aqui existem mais de 4 milhões de alcoólatras, de acordo com pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde em 2014. Segundo o levantamento, o brasileiro consome, em média, 8,7 litros de álcool por ano. A média mundial é de 6,2 litros por ano. Entre outros fatores, a publicidade pode ser uma das responsáveis por esse cenário. O mercado publicitário de bebidas alcoólicas é um dos mais rentáveis no Brasil. Para se ter uma ideia, no primeiro semestre de 2014, a Ambev, maior empresa de bebidas do Brasil, investiu mais de R$1 bilhão em publicidade. A televisão é o meio que mais recebe verba dos anunciantes de bebidas alcoólicas. A Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, regula, entre outras coisas, a propaganda de bebidas alcoólicas no Brasil. Ela faz restrições ao horário, ao local e ao conteúdo para as peças publicitárias. Tais restrições não alcançam a bebida alcoólica mais consumida no país, a cerveja. A lei considera alcoólicas apenas bebidas com teor de álcool superior a 13 graus Gay-Lussac. Assim, a publicidade das bebidas de baixo teor alcoólico era regulada somente pelo Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, o que não impedia certos abusos, como a associação da cerveja com o erotismo. Em dezembro de 2014, a Justiça Federal, atendendo o pedido do Ministério Público Federal, decidiu restringir as propagandas de bebidas com teor alcoólico igual ou superior a 0,5 grau Gay-Lussac. Visando a proteção de crianças e adolescentes, agora as propagandas de cerveja e vinho não poderão ser veiculadas no rádio e na TV das 6 da manhã às 9 da noite, como já ocorria com outras bebidas alcoólicas. Além disso, até às 11 da noite, as propagandas só podem ser veiculadas em intervalos de programas para maiores de 18 anos. Para que as emissoras e anunciantes tenham tempo para se adequar à nova regra, a medida começa a valer após 180 dias da decisão da Justiça. No final de fevereiro de 2015, a ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contestando a decisão. Doutor Paulo, vamos começar pelo senhor, porque nós acabamos de mencionar aqui a ação da qual o senhor é o autor.
Daria para resumir em alguns minutos uma ação tão importante como essa? Sim, em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite, a oportunidade de estar aqui, cumprimentar a você, Lauro, todos os telespectadores. Bem, esta ação ela foi proposta em 2008 pelo Ministério Público Federal. Na verdade, são várias ações, uma em cada estado da região sul, né? Todas elas com o mesmo pedido, para que fosse aplicado os critérios hoje já existentes para as bebidas alcoólicas de maior teor alcoólico para as bebidas alcoólicas de menor teor alcoólico, no caso de 0,5 Gay-Lussac, né, que é a medida de teor alcoólico. Basicamente vinho e cerveja, né? Todas as bebidas, né? Só para ilustrar. Imagino que sejam as bebidas mais consumidas, né, nessa faixa de teor alcoólico, né? Então, esse pedido foi este, e o tribunal, então, agora em dezembro de 2014, julgou procedente a ação judicial proposta pelo Ministério Público, dizendo que realmente devem ser aplicadas as restrições hoje já existentes de bebidas de maior teor alcoólico para essas outras bebidas, né? Que basicamente são essas restrições no que diz respeito ao horário, que foi já colocado aqui antes no VT, né? E também a associação da publicidade ou do consumo de bebidas com sexualidade, com esporte, com êxito, e que, na verdade, produza no consumidor uma sensação de que consumir bebida vai conseguir alcançar certo objetivo, né? Então, este é o pedido julgado procedente. Procedente, né? Mas nós fizemos aqui também que a ABERT entrou com recurso. Agora, quer dizer, então a medida está, não pode entrar em vigor, como se disse antes, em 2 meses, como havia sido... Bem, a decisão está em vigor atualmente, ou seja, de dezembro, estabeleceu o prazo de 6 meses. 6 meses. Para que a medida seja iniciado o cumprimento. 6 meses para que, então, as empresas possam, então, adaptar os seus contratos, possam... tudo isso precisa ser... O entendimento, acho que um prazo bem razoável que a Justiça estabeleceu, né, para haver adequação. Claro, é uma decisão que ainda cabe recurso, né, nos tribunais superiores, ainda não tem nenhuma decisão contrária. Então, atualmente, o prazo está em vigor. Está correndo. Está correndo, sim. Muito bem. Doutora Ana Cecília, como é que vocês que pesquisam essa questão, né? A Unifesp tem talvez o mais avançado centro de pesquisas nessa questão de álcool e drogas no Brasil. Como é que vocês veem uma decisão dessas e a proposta e a decisão lá do Ministério do Então, a gente Tribunal vê apoiando totalmente essa ação, né? A gente vai estar junto para lutar por isso, apoiando isso, porque é o primeiro passo. Bem, na verdade, a Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, ela tem uma premissa, uma diretriz, que é o banimento da propaganda, porque fazemos essas revisões sistemáticas, os estudos sobre a influência da propaganda na criança, no adolescente, na família brasileira, temos muito claro como é o impacto dessa propaganda no beber. Beber de vários tipos, desde a iniciação do beber, até o beber abusando numa única situação, até o beber abusando numa balada mais longa, por exemplo. Todos os padrões. Como aquela tragédia que nós mostramos aqui no Bauru. Como aquela tragédia. A gente temos 2 estudos recentes, agora de 2015, que mostram o impacto dessa propaganda por meio da televisão no jovem menor de 18 anos, né, que não estaria esperado se a lei pudesse proteger. A lei não está protegendo, né, a nossa regulação da propaganda também não. Então, a gente vê como um primeiro passo para que a gente chegue no banimento da propaganda de bebida alcoólica. A proposta de vocês é banimento total. Banimento total. Bom, agora fica a palavra para o publicitário, né? E não só publicitário, mas integrante da Associação de Profissionais de Propaganda, que é o André. Obrigado pelo convite, doutor Levas, doutora Ana.
Nós vemos com muito bons olhos todas essas iniciativas. Eu acho que a sociedade civil mobilizada, seja através do Ministério Público, seja através do mundo acadêmico, atuante, olhando com atenção para todo esse problema, é exatamente o que motivou no final da década de 70 a criação do CONAR. Quer dizer, o CONAR surge, na realidade, nós não temos absolutamente nada em contrário, a não ser a defesa irrestrita da autorregulamentação e do conjunto de leis brasileiras que regulam a propaganda. O nosso senão sobre todas essas questões é que a autorregulamentação é efetivamente um instrumento moderno. No momento que nós adotarmos, não sou a favor, como a doutora Ana, do banimento, eu particularmente, e o mercado publicitário como um todo, mas nós achamos que o CONAR, que a autorregulamentação, consegue dar respostas muito mais rápidas para esse eventual, inclusive, período de transição que a gente vive, do que a questão da imposição de uma legislação. A autorregulamentação na própria questão das bebidas, e especificamente na questão da cerveja, que eu acho que é onde pega muito o projeto, né, a propositura do Dr. Leivas, nós já tivemos nos últimos anos medidas que foram absolutamente cerceadoras do que existia. Quer dizer, existia antes personagens infantis, todos nós nos lembramos do caranguejo, da tartaruga, isso foi banido por completo. Nós tínhamos a ingestão da bebida, da cerveja, por exemplo, isso foi banido por completo. Nós tínhamos modelos que aparentavam menos de 24 anos, isso foi banido por completo. Então, o que nós acreditamos é que a autorregulamentação responde de uma maneira muito eficiente, com uma rapidez, essas demandas da sociedade. Por isso é que nós somos a favor da autorregulamentação. A gente já vem em um processo crescente, exatamente de ajustes, ouvindo a demanda da sociedade brasileira sobre esse tema. Mas deixando claro que o CONAR é formado pelas entidades de publicidade. Não só. O CONAR é formado por 150 conselheiros com representação nacional, câmaras em Porto Alegre, em Brasília, no Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, e nós temos membros da sociedade civil, nós temos membros das agências de propaganda, dos anunciantes, das emissoras de TV, jornais, etc. e tal. Eu só queria deixar claro, porque eu acho isso uma questão importante, e até fazendo justiça, que os representantes da ABA, da Associação Brasileira dos Anunciantes, dentro do CONAR, na sua maioria, membros do departamento jurídico das grandes empresas, são hoje, quem sabe, os mais atentos a isso, porque sentem o reflexo da resistência, etc. e tal, de uma maneira muito, com todas essas questões sensíveis, seja na questão da bebida, seja na questão da propaganda infantil. Muito bem, nós ouvimos as opiniões iniciais de vocês três e vamos agora acrescentar outras opiniões. Nós fomos às ruas do Rio de Janeiro perguntar aleatoriamente às pessoas o que elas acham da propaganda de bebidas alcoólicas na televisão. Se são contra ou a favor. Vamos ouvi-las. Eu sou contra porque não tem que incentivar o consumo de bebida alcoólica em horário determinado. Tem que ser a partir das 8 horas da noite, não tem que ser uma coisa deliberada assim para qualquer horário. Eu sou contra, porque já que a propaganda de cigarro foi proibida, eu acho que também o consumo de álcool não deveria ser incentivado. Eu acho que a publicidade devia funcionar exatamente como é a classificação indicativa. Passar em só horários que crianças não pudessem ver ou pessoas suscetíveis a bebidas alcoólicas. Sou completamente a favor. Eu acho que cabe ao consumidor escolher se ele vai consumir ou não o produto. Não cabe ao governo ou ao legislativo impedir a publicidade. Acho que a publicidade deveria ser colocada em qualquer horário. Não tem por que você fazer a restrição, até porque hoje as crianças ficam acordadas até mais tarde. Não é isso que vai impedi-las de ver a propaganda da bebida. Acho que não deve ter na televisão esse tipo de publicidade. Tem tantas coisas mais construtivas, por exemplo, o trote que eles fazem. Por que não estimular a ser solidário? Há tantas outras coisas boas. Doutor Leiva, a sua representação, não é? Ela leva em conta essas opiniões, além das opiniões técnicas, as opiniões dos publicitários, as opiniões da população em geral? Dá para ter uma base na sociedade para sustentar a ação? Na verdade, quando nós começamos a estudar o caso, o que a gente percebeu é o seguinte: praticamente um consenso dentro da literatura médica, psicológica, a respeito da necessidade de uma restrição à publicidade de qualquer bebida alcoólica, né? Nós ficamos até surpresos, começamos a pesquisar artigos, né, no mundo inteiro, né? Psiquiatras que pesquisam mostram este efeito danoso da publicidade no consumo de bebidas alcoólicas,
em um público que foi um público que nós visamos proteger principalmente na ação, que é o público de crianças e adolescentes. Né? Nós vimos, por exemplo, que existe uma quantidade enorme de crianças dependentes de álcool no Brasil. Né? No mundo também, né? No Brasil, adolescentes dependentes de álcool. Né? Então, é algo, me pareceu tão óbvio que seria necessário uma restrição. E daí fomos investigar por que não houve nenhuma restrição até hoje no Brasil. Né? A Constituição de 88, né, de 1988, ela diz o seguinte: bebidas alcoólicas estão sujeitas às restrições estabelecidas em lei, e estabeleceu um prazo, 12 meses, para que houvesse uma lei regulamentando a publicidade de qualquer bebida alcoólica. Não faz diferença, a Constituição não diz que tipo de bebida é. Né? Demorou mais ou menos 9 anos, 10 anos, 98, então saiu uma lei que estabelece algumas restrições, que elas são os horários, não associação com sexualidade, com esporte, etc. Né? Só que, surpreendentemente, a lei dá uma definição totalmente absurda de bebida alcoólica. Diz: bebida alcoólica são só as bebidas de maiores que 13 Gay-Lussac, ou seja, pega destilados, bebidas... Né? É uísque, cachaça... Isso. Não é isso? É um absurdo. Nós fomos investigar porque, né, dá para verificar, por exemplo, no que aconteceu no Congresso, no Parlamento, no Congresso Nacional nos últimos anos. Eu né? vou lhe pedir um favor. Sim. Que o senhor conte isso logo depois do intervalo. Pois não. Vamos fazer um intervalo rápido e voltamos em seguida conversando aqui com os nossos convidados sobre a propaganda de bebidas alcoólicas na televisão. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o VerTV, que conversa hoje sobre a propaganda de bebidas alcoólicas na televisão. E eu interrompi o Dr. Paulo no bloco anterior, quando ele ia explicar um pouco, fazer um comentário sobre essa diferença de gradação na lei, não é? Até um determinado grau alcoólico pode, a partir daí já não pode mais, não é isso? Isso. O que eu ia dizer é que a única explicação é o lobby, né, das grandes empresas, não só as empresas, né, de bebidas, também as empresas de publicidade. Há um consenso. É o lobby que impediu, até hoje no Brasil, nós temos uma legislação clara essabelecendo as restrições a qualquer tipo de bebida alcoólica, que é um consenso de que precisa ter. Né? Mas é que essa lei é de 98, né? O que acontece é o seguinte: desde 98 até hoje, diversas outras leis e normas tratam de bebidas alcoólicas. Sendo que uma mais recente é a alteração que houve no Código de Trânsito para estabelecer como infração, né, o motorista que consumiu bebida alcoólica. Né? E o Código de Trânsito estabelece: bebida alcoólica são aquelas bebidas de 0,5. A partir de 0,5 GLs, né, elas já são consideradas bebidas alcoólicas. Então, nós temos a lei, o Código de Trânsito, nós temos as normas do Ministério da Saúde, Política Nacional de Álcool, né, que define 0,5. Né? Nós temos definições da Organização Mundial de Saúde, que define 0,5. Ou seja, todas as normas falam em 0,5. Apenas uma norma, lá de 98, dizia 13 GLs. Né? Isso, na verdade, surpreendeu os juízes, certamente, quando eles foram decidir. Né? Há uma contradição, não é possível. Ou uma coisa ou outra. Né? Ou é uma bebida alcoólica, ou é 13, ou é 0,5. Como essas leis mais recentes são posteriores àquelas de 98, estabelecem 0,5, então agora é 0,5. Não é possível mais manter uma definição de 13, né, GLs. O senhor falou em lobby e nós ouvimos aqui em São Paulo
o Renato Godoy, que é jornalista e pesquisador do Instituto Alana, um instituto de defesa dos direitos da criança que é muito atuante nessa área. O André conhece bem o Instituto Alana. O Renato fala exatamente sobre esse lobby que o senhor acabou de se referir. Vamos ouvi-lo. É um lobby muito forte, né? É uma indústria, a gente tem uma grande companhia no país, produtora de bebidas alcoólicas, que é líder mundial, né? Então aqui é o país sede de uma das maiores empresas do mundo, né? Empresa produtora sobretudo de bebidas alcoólicas. Então existe uma resistência muito forte desse mercado em se adaptar a alguns padrões éticos que a sociedade vem exigindo, que o judiciário vem exigindo, que é o padrão ético que diz que não é justo você anunciar esses produtos para crianças e para adolescentes. Nosso discurso nesse aspecto é sustentado com base em pesquisas nacionais e internacionais, muitas delas, uma grande referência para nós são as pesquisas realizadas na Unifesp aqui de São Paulo, né, que tem um departamento que trata justamente da questão de álcool e drogas na juventude, né? A pesquisadora Ilana Pinsky, que coordena muitas dessas pesquisas, e recentemente fez um estudo cruzando 138 pesquisas nacionais e internacionais que comprovam como há um reforço, como impulsiona uma atitude pró-álcool na criança e no adolescente a exposição a esse tipo de publicidade, né? Porque essa publicidade ela tende a normalizar o consumo de uma substância que é prejudicial à saúde e associar o consumo dessas substâncias, seja cerveja, seja vinho, seja uísque ou outro destilado, associar o consumo desses produtos a estilos de vida, né, que levam estilos de vida com glamour, enfim, muitas vezes com erotismo, muitas vezes vendendo mais um estilo de vida do que o próprio produto, e deixando ocultado os males que esses produtos podem vir a causar, sobretudo quando consumido de forma precoce, né, antes do que até mesmo a legislação permite, que são, no caso do Brasil, os 18 anos. Doutora Ana, ele referiu às pesquisas, né? O grupo de pesquisas, né, tem feito isso já há muito tempo. Né? E quais são os resultados que nós temos desses estudos mais de longo prazo? Isso. Nós temos 2 séries históricas que foram feitas pela Unifesp que representam o Brasil. Uma em 2006 e a outra em 2012. Mostrando que essa tentativa de autorregulação não funciona. Por quê? Porque aumentou o consumo entre adolescentes, eles estão bebendo cada dia mais cedo, cada vez mais cedo, 2006, 2012, né? Então nesta última década, né? Isso é super importante. Então esses nossos mecanismos de regular não estão funcionando. Mudou o padrão. Eles estão bebendo, como eu disse antes, de forma abusiva, eles bebem várias doses numa situação só, e pior do que isso, eu acho que nós temos um outro grupo que adentra aí esse problema, né, de saúde pública e esse problema social, que são as meninas. As meninas aumentaram mais o seu consumo e também de forma abusiva que os meninos. Os meninos como se uma curva tivesse permanecido alta, mas estacionada, e as meninas aumentaram mais. Então, isso é muito preocupante. A mulher é muito mais vulnerável ao álcool e qualquer tipo de droga que os meninos. Ela adoece antes, ela tem um impacto na saúde que é maior que o do homem. O homem é mais resistente ao álcool, né? E nós vamos ter mais problemas a seguir. O lugar da mulher é diferente do homem, né? O impacto vai ser na família, vai ser, enfim, em várias áreas aí sociais. Então, esse nosso jeito de cuidar do problema, seja com a lei antiga, seja com o CONAR, não funciona. Né? André, sobre a questão do lobby, né, que já foi dito pelo nosso procurador e pelo rapaz do Alana, esse lobby é forte. Não chamaria de lobby, me parece um pouco estranho o Alana falar de lobby, né? Não me parece um pouco
inconsequente de parte deles falarem de lobby, porque são verdadeiramente grandes lobistas em diversas manifestações nesse sentido. Eu acho que, também não acredito na existência, desculpa, doutor Leivas, do lobby especificamente, porque nós tínhamos aqui no Brasil grandes anunciantes como vodkas, por exemplo, nós nos lembramos perfeitamente da vodka, nós nos lembramos de outras bebidas, o uísque, tivemos campanhas notórias sobre isso e essas bebidas ficaram fora. Por algum motivo, e que eu acho que até existe uma atualização eventualmente dessa legislação, por algum motivo essa foi determinado os 13 graus, que deixou do lado de fora para isso a cerveja, que é um grande anunciante, o doutor Leivas tem razão, é um grande anunciante brasileiro, é um financiador, inclusive, é um financiador bastante grande sem da cerveja programação. não tem futebol na televisão. Acredito que nós não temos futebol, não é por causa da cerveja, porque não, com cerveja televisão. tomamos o 7-1, né? Não, então, na televisão, não tem quem coisa. pague. É um anunciante, é uma empresa de grande porte, efetivamente, há empresas Ele está falando de da grande Ambev, porte. né? Ele está se referindo Está falando à Ambev. da Ambev, existem outras empresas que atuam no Brasil, internacionais também. Eu não acho que essa mudança de comportamento, com todo o respeito aos, obviamente, estudos, a doutora Ana conhece isso melhor do que eu, mas eu acho que a mudança de comportamento tem outros elementos influenciadores que não só a propaganda. É muito fácil você responsabilizar a propaganda sobre todos os males, e hoje nós sabemos, inclusive com pesquisas encomendadas pelo Alana, essas pesquisas nacionais encomendadas por ele, que hoje não são divulgadas, na UNB, por exemplo, a Universidade de Brasília fez uma vasta pesquisa sobre a questão do que influencia efetivamente a criança, e a propaganda é um dos elementos, mas ele não influencia nem a adesão à bebida alcoólica na mais tenra infância, nem a questão de consumos exagerados, etc. e tal. Olha, há controvérsias a esse respeito, né? Nós vamos ouvir essas controvérsias e, inclusive, esperamos que o Instituto Alana, numa outra oportunidade, esteja presente aqui também para poder dialogar a esse respeito e responder aí as críticas bastante incisivas que você está fazendo a esse instituto que eu considero respeitável nessa área. Mas nós entrevistamos aqui em São Paulo o presidente da ABAP, a Associação Brasileira de Agências de Publicidade. Aqui você representa os profissionais da propaganda. Exatamente. Nós vamos ouvir agora o representante das agências, que é o Orlando Marques. Vamos ouvi-lo. Cerveja é um produto adulto dirigido a público adulto. E é assim que as agências de propaganda trabalham um produto tão generalista quanto esse. Porque ele pode ser consumido de gente de 20 a 80 anos, né? Então, é um produto que pega todas as idades, tanto que muitas vezes brinca-se, né, no ambiente dos anúncios da cerveja, brincam colocando pessoas de idade diferente, interagindo e se divertindo com cerveja, porque é um momento de diversão, bebida de cerveja. E nós não podemos esquecer o seguinte, nós somos um país que faz parte de uma sociedade que aceita a bebida alcoólica como um dos produtos a se consumir, faz parte das nossas vidas. Nós não somos um país islâmico onde a bebida alcoólica é proibida, né? Nós não somos um país islâmico, nós somos um país democrático, na maioria das vezes cristão, onde a bebida alcoólica está inclusive nas nossas manifestações religiosas, né? Então achamos que isso é sim uma coisa muito truculenta para um tema que deve ser melhor debatido, melhor apreciado pela sociedade, melhor discutido ouvindo todas as partes, e o lugar ideal para isso chama-se Congresso Nacional. Ana Cecília, vocês são os islâmicos? Parece que não. Não, parece que o caso. Parece que há uma pequena confusão. Não é para proibir a bebida, né? Não, a propaganda. Precisa ficar claro. Banimento da propaganda. Pelo depoimento dele. Nós estaríamos proibindo. Não. Agora eu queria ouvi-la também sobre o que o André falou sobre os efeitos da propaganda. Então, é indutor ou não é indutor? É indutor, sim. E é indutor e faz parte, sem a menor dúvida, de um modelo múltiplo de fatores, sem dúvida. Ninguém pode explicar um fenômeno com uma única causa. Mas se nós temos que discutir uma política que proteja a sociedade brasileira, crianças, adolescentes, adultos, e nessa política, um dos fatores é a influência da propaganda nesse consumo, é lógico que nós temos que discutir esse tema. Não é justo mesmo que a gente diga que só a propaganda está fazendo isso, mas todos os estudos sobre o impacto da propaganda mostram que sim, que ela aumenta consumo, que ela faz o consumo começar antes e que ela faz o padrão de consumo ser um padrão danoso. Puxa vida, então se isso é uma parte da política que precisa ser revista, que é a lei, que vai
como o tabaco, que vai banir a propaganda e vai, com isso, cuidar da sociedade, é lógico que nós temos que olhar para isso de uma forma bem objetiva. Nós tentamos, há 10 anos atrás, construir esse movimento também, chegando ao Congresso com um abaixo-assinado, com 800 mil assinaturas pelo banimento da propaganda de bebida na televisão e nos meios de comunicação. E, infelizmente, isso também não avançou e eu concordo há 10 anos. E eu concordo com você que isso pode ter sido, sim, pressão desse grupo de interesses que não quer que isso seja feito, não quer que o seu produto seja controlado, né? Mas, sem a menor dúvida, essa medida modifica o cenário, assim como as outras tantas medidas que precisam ser implementadas, que é a política do álcool. Nós ouvimos, quando ouvimos aquelas pessoas no Rio, alguns dos entrevistados fizeram uma relação com a proibição da publicidade do tabaco, do cigarro, né? E nós entrevistamos em Brasília o Alexandre Tino, que é médico sanitarista e coordenador adjunto da área de saúde mental, álcool e outras drogas do Ministério da Saúde. Ele avalia o impacto das advertências contra o consumo de bebidas diante da força da propaganda. Quer dizer, há um embate, né? Você tem a advertência de que o álcool é prejudicial à saúde, do outro lado você tem a propaganda dizendo que o álcool é bom para você conquistar as meninas na praia. Não é isso, mais ou menos? É isso mesmo. E aí ele faz um comentário a respeito deste embate entre essas duas forças. Vamos ouvir o doutor Alexandre. As advertências, os informes com advertências relacionadas ao consumo de álcool, eles são eficazes. No entanto, as propagandas têm uma potência de sensibilizar e influenciar junto à sociedade a partir de estratégias de ordem publicitária muito bem elaboradas e que se repercutem num contexto muito indutor de promover junto ao indivíduo, principalmente aos jovens, né, feedbacks positivos que, de alguma forma, se tornam muito mais eficientes nesse processo de indução do consumo. André, o CONAR está preocupado com isso, com essa relação, entre a propaganda e o sucesso com as garotas, ou das garotas com os meninos? Isso é uma discussão constante, seja do Conselho Superior, seja dos conselhos de ética, do que eu faço parte. Isso é uma preocupação constante. É o que nós chamamos, o nome até parece forte, mas ele é um nome usado hoje, que é a resistência, né? Nós temos que instrumentalizar, de uma certa maneira, a resistência a todos esses apelos de consumo. E isso se dá, uma das formas mais interessantes de se fazer isso é através da educação para o consumo. Não do banimento, na nossa opinião, doutora Ana, não no banimento, não no cerceamento, mas na educação. Esse movimento de resistência, ele é um movimento defendido pelo CONAR, inclusive na orientação dos anunciantes, na orientação dos veículos de comunicação quando recebem as peças publicitárias. Hoje, os sócios do CONAR, as empresas sócias do CONAR, elas podem consultar e diversas consultam antes. Claro que não dá para a gente controlar o que o público vai reclamar, porque o CONAR tem esse dinamismo, o consumidor pode ir ao CONAR e reclamar, mas muitas das empresas hoje submetem ao CONAR para que veja se algum item do código está sendo violado. Então, estamos preocupados, sim. Hoje nós temos diversos anexos que vêm exatamente atender esse tipo de demanda. Queria ouvi-lo sobre isso. Não, vocês estavam maneando a cabeça, eu quero... É, lógico. Não, porque, infelizmente, a gente não consegue, com essas regulações que estão sendo feitas, controlar esse impacto. A pesquisa mostrou que não diminuiu, não controlou, que o jovem mudou de padrão, que as peças que estão sendo utilizadas na televisão mostram nas pesquisas que o jovem já sabe que ele vai beber, porque aquilo já começa a fazer parte do seu imaginário. A bebida está em todos os lugares e na televisão ela entra dentro da casa das pessoas de forma indiscriminada e a criança vai assistir, receber toda essa influência, vai se espelhar nisso e isso tem impacto, como já está demonstrado nas pesquisas. Quer dizer, nós temos os números, né? Nós temos a pesquisa, ela é uma pesquisa nacional, mostrando que isso está influenciando e que o jovem fala que vai beber.
ele já fala que vai beber, ele não fala mais que vai fumar. Então, um dos estudos mostrou uma situação muito interessante. Caiu muito. Exatamente. Então, isso sai desse imaginário coletivo, né? Porque você diminui o acesso, você não vê a propaganda repetidas vezes. O jovem, isso parece que sai do foco mesmo, e sai do cérebro, né? Nós temos uma área que registra tudo isso, né? E liga com memórias afetivas, né? Com memórias de sucesso, de alegria. Então, estando o álcool dentro da casa, da família, e a criança o tempo todo recebendo essa influência, isso vira parte da cultura dessa criança, é verdade. É como se isso fosse um alimento. E nós não estamos falando de um alimento. O álcool é uma droga psicotrópica que causa alteração do comportamento, diminui a crítica do indivíduo na segunda dose de cerveja, então segunda latinha de cerveja. Imagina num cérebro adolescente, né? Já que a nossa lei, né, que proíbe, né, o acesso do adolescente à bebida, infelizmente não tem funcionado também. Então, muito bem, nós vamos fazer mais um intervalo e continuaremos em seguida a conversa aqui com os nossos convidados sobre a propaganda de bebidas alcoólicas na televisão. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre propaganda de bebidas alcoólicas na televisão. E com o apoio da TVE do Rio Grande do Sul, nós entrevistamos lá em Porto Alegre o psiquiatra Carlos Salgado. Ele integra o Conselho Consultivo da Associação Brasileira, a mesma da doutora Ana, Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas. Ele analisa a força da propaganda no estímulo ao hábito do consumo. E a associação que é feita, a gente já começou a conversar aqui sobre isso, a associação que é feita entre esporte e atletas vitoriosos ao álcool. Vamos ouvir o Dr. Carlos Salgado. De uma forma geral, propaganda que não modifica hábito de consumo, é inútil. Portanto, sim, propaganda de bebidas alcoólicas, especialmente aquelas focalizadas, atraentes para o jovem, criança ou adolescente, muda sim conduta. E há uma ampla literatura mundial mostrando isso, razão pela qual em muitos países essa veiculação é proibida, como aqui no nosso caso no Brasil, é proibida a veiculação de tabaco. Então, há um grande esforço social, nacional, para que a gente faça o mesmo com a indústria da bebida, negociando para que desapareça a propaganda. Como é que o senhor vê a associação entre álcool e futebol? O que o senhor achou da publicidade de bebidas alcoólicas durante a Copa do Mundo? Lamentável essa associação, lamentável a veiculação durante a Copa, essa, digamos, flexibilização, de certa forma, as férias da legislação, né, da lei do torcedor, né, foi, eu acho, uma temeridade e abre um precedente triste aí que nós vamos enfrentar nos próximos tempos, em vários outros torneios, campeonatos nacionais também, vai se ver o reflexo dessa decisão infeliz. Disposição precoce ao uso de álcool está associada ao alcoolismo precoce, a antecipação de um processo que talvez nem ocorresse se não fosse aquela exposição precoce. E, claro, então, a modelagem de atitude, o espelhamento na atitude glamurosa, digamos, né, de um esportista que levanta o dedo para apontar qual é a marca de cerveja que está patrocinando aquele gol, realmente influencia muito a atitude do jovem e pode trazer para mais perto, para mais cedo, o desenvolvimento de uma doença relacionada com o uso de álcool. A associação que o jovem atleta faz é com plenitude. A bebida entra de carona, né, nessa divulgação da plenitude, que em si é maravilhosa, divulgar o sucesso, divulgar o brilho, o sucesso pleno em termos de tudo aquilo que ocorre no entorno da vida esportiva, realmente deve ser feito, só que quando tem essa inserção, digamos, perversa, né, de associar isso ao uso de bebida, aí realmente você tem razão, é uma temeridade fazer isso. Eu acho que realmente um grande esforço que a gente pode ainda enxergar aí nos próximos tempos é olhar o jovem como alguém a ser protegido de várias coisas, dentre elas da exposição a uma substância que é tão glamorizada como o álcool. Então, acho que nós adultos devemos fazer muita força para que nossos jovens atrasem o seu primeiro contato com o álcool, sem dúvida, para bem depois de 18 anos. Doutor Paulo, eu queria chamar a atenção nessa parte da fala, o final da fala do nosso entrevistado, o fato da necessidade de se proteger
crianças e adolescentes. Isso está na Constituição brasileira, né? A proteção a crianças e adolescentes. Quer dizer, isso cabe ao Estado, não cabe às organizações da sociedade, não cabe aos particulares, não é isso? Eu acho que isso também deveria estar no debate, não sei se está no debate também jurídico. Eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Quando se discute essa questão de publicidade, sempre vem a questão da soberania do consumidor. O consumidor, né, teria o poder de decidir se consome ou não consome determinados produtos, né? Mas aqui esse argumento da soberania não se aplica, porque nós estamos falando de pessoas que ainda não têm um desenvolvimento, né, um desenvolvimento que lhe coloque numa posição de real autonomia, que lhe dê condições de decidir efetivamente pelo consumo ou não consumo, né? Então, a legislação no Brasil, o direito brasileiro, ele tem um princípio da proteção da criança e do adolescente, né? E esse princípio tem que ser seguido, mesmo no ambiente doméstico, né? Que essa é uma evolução, né? A gente hoje está discutindo a questão da proteção da mulher no ambiente doméstico, né? A questão da violência doméstica. Antes se entendia, bem, este é um assunto que o Estado não tem que entrar na casa, né? Em relação à criança e adolescente, no passado existia também essa concepção, mas antes já se entende, não, é obrigação do Estado a proteção da criança e adolescente, né? Então, tendo em vista que essa questão da publicidade é um consenso que causa danos à saúde e à vida, muitas vezes, de criança e adolescente, a gente sabe os índices de morte relacionados ao consumo de álcool, me parece que é de uma obviedade que a publicidade precisa sofrer limitações. E aí é o papel do Estado, quer dizer, Não, é o papel do Estado. Neste ponto, não tem como argumentar. Criança e adolescente, o Estado tem de proteger, mesmo quando há omissão dos pais, né? Mesmo quando os pais são omissos, e muitas vezes acontece, né? Dos pais serem omissos, descuidarem disso, né? Mas o Estado tem de proteger em qualquer circunstância. Outra questão levantada, eu queria ouvi-la também, levantada nesta nossa última entrevista, é essa relação com o sucesso. Eu acho que ele levantou bem essa questão. Levantou, lógico. Não sei se vocês têm dados sobre isso. Não. Com sucesso, ainda não. Nós estamos falando de criança, etc., mas com o sucesso dos atletas, não, o que vincula com o esporte. Isso, porque vocês imaginam, o André também, vocês imaginam se você não puder mais ter propaganda de cerveja durante o dia. Como é que faz o futebol no domingo? Não é? E é o esporte, é o sucesso. Não é? Isso mesmo. Não, então, essa associação de coisas boas, né, de você obter coisas boas por meio de consumo de determinados produtos, entra aí, isso sim já está estudado. Especificamente em relação ao esporte, nós não temos ainda esse estudo. A gente tem associação de bebida com esporte e violência, né? Isso nós temos estudos... Torcidas? Isso, torcidas, brigas nos estádios, né? E aí depois a lei que proíbe a bebida alcoólica dentro dos estádios. Mas e depois na Copa... Mas teve férias teve na Copa. Férias, achei ótima a expressão. Teve a lei férias, teve férias. Exatamente, teve férias e ainda não voltou tudo como era antes. Esse então, é o nosso risco, né? Que isso se perdure, porque foi feita uma nova lei, né, a Lei Geral da Copa, que liberou a bebida nos estádios, né? Sobre essa questão que acabei de falar agora, o peso que tem a publicidade de bebidas nos programas de televisão e principalmente na programação esportiva. Né? Relativo, né? Eu queria ouvi-lo. Relativo. É um segmento anunciante tradicional do futebol, né? Ele é um segmento, como outros, né? Nós temos, só para se ter ideia, nós temos nas cotas, são 5 cotas da maior rede de TV do Brasil, as 5 cotas comercializadas sempre antecipadamente, tem empresa de telecomunicação, tem outras empresas, e uma delas, automóveis, etc. e tal, e uma delas, e um dos segmentos é o de bebida, especificamente cerveja, que tem até um vínculo histórico com essa coisa. Mas eu diria aí que corresponde a 20%, né? Então não vai prejudicar? Nós nunca dissemos que vai prejudicar. A nossa questão é que eu acho que se confunde lá. Primeiro, a defesa assim, incondicional da autorregulamentação, que para nós é uma evolução em todos os sentidos. Eu acho que todos os segmentos de
atividade profissional, passando pelos advogados, pelos médicos e engenheiros, gostariam de ter um Conselho Nacional de Autorregulamentação eficiente como é no caso dos publicitários. Primeiro ponto. E o segundo ponto é que eu fico um pouco preocupado porque há uma confusão sobre a questão. O que nós estamos falando aqui é a propaganda de bebida alcoólica. E muitos dos males que a doutora Ana coloca, que o doutor Leivas coloca, falam da bebida alcoólica. E então nós temos que tratar, nós temos que ser restritos à exposição, exatamente, aos males, os eventuais males da exposição, que já é regulada hoje por uma série de normas, seja do CONAR ou da legislação. Agora, diga. Não, eu estou exposto a um produto que causa esses males e quanto mais exposto eu estiver, mais eu vou consumir, é isso que as pesquisas mostram, e mais eu vou ter os males. É uma coisa totalmente diretamente relacionada. Inclusive, aumenta 4 vezes o consumo e vai aumentar 4 vezes o dano. Nós temos estudos mostrando essa progressão. Então, eu não acho que nós estamos falando de coisas diferentes. Nós estamos falando de propaganda de uma droga psicotrópica que causa dano, mesmo que não cause dependência, o consumo abusivo causa dano tanto quanto a própria dependência. O consumo abusivo causa uma pancreatite, a dependência também. Então, o indivíduo se intoxicar de álcool, ele vai ter males agudos que podem levá-lo à morte. Independente de dirigir ou não, ele pode ter um acidente vascular cerebral, só de consumir abusivamente. E se nós repararmos as propagandas que são veiculadas hoje, nunca você vai encontrar uma garrafa de cerveja na mesa na propaganda. Você vai encontrar várias garrafas de cerveja, vários copos de cerveja, mostrando que o comportamento de abuso é o estimulado. Então, infelizmente, nós estamos falando de uma coisa que é diretamente relacionada. E eu queria, nós estamos caminhando para o final do programa, eu queria ouvi-lo também, doutor Paulo, sobre os desdobramentos agora a partir dessa decisão da Justiça e também do recurso feito pela Associação das Emissoras de Rádio e Televisão contra a decisão da Justiça. Como é que a coisa deve caminhar daqui para frente? Bem, o que existe hoje, então, é uma decisão que estabelece o prazo de 180 dias, né, para ser cumprida. Esse prazo vence no mês de junho, agora de 2015. Né? Espera-se, então, que todos cumpram a decisão judicial. Né? E nos termos da decisão, se não houver cumprimento, caberá aos órgãos de vigilância sanitária, particularmente a Anvisa, né, sancionar, estabelecer multas, né, a serem pagas pelos que cometerem estas violações, né, à legislação. Né? O recurso foi interposto junto ao Tribunal Regional, é isso? Isso. Né? Mas depois ele pode subir para os tribunais superiores? Pode. Esse recurso, quer dizer, pode chegar ao Supremo? Pode chegar ao Supremo Tribunal Federal. Né? Pode chegar ao Supremo Tribunal Federal. Né? Mas, enquanto não houver uma decisão dos tribunais superiores, no caso, eventualmente, o Supremo Tribunal Federal, essa decisão tem que ser cumprida. Né? Mas pode aparecer uma liminar, não pode? Pode surgir uma liminar? Sim, em tese, sim. Quer dizer, a disputa ainda vai transcorrer em várias instâncias, né? Sim, esse processo com certeza vai perdurar algum tempo ainda. Né? Como é que é a posição? Nós temos decisão. Eu acho ótimo esse debate, essa discussão e até os recursos e tudo mais. Eu acho que a sociedade, quanto mais discutir, a ideia do CONAR no final da década de 70 era estimular algo que nós não tínhamos aqui, que era a participação da sociedade, quer dizer, observando exatamente a influência da televisão e da propaganda na televisão sobre o comportamento do consumidor, nós estamos exatamente em linha. Era que nós conseguíssemos discutir isso numa esfera onde a sociedade brasileira estivesse presente com os agentes econômicos, porque não é o fato de nós termos publicitários, emissoras de rádio, TV, jornal dentro do CONAR que invalida o CONAR, pelo contrário, lá estão os representantes, agentes desse negócio, junto com a sociedade civil. Então, acho ótimo que essa discussão se perpetue. Acho ótimo que o Ministério Público Federal esteja atento a esse tipo de questão. Foi sempre muito bem-vindo. Todas essas discussões, desculpa, Lalo, até o número de cervejas na mesa, são pontos que nós,
observamos com muita atenção para fazermos essas melhorias. Assim foi com os personagens, assim foi com as pessoas que aparentavam menos de 24 anos, assim foi com a ingestão. Um dia fala assim, se ingere na propaganda. Nós cortamos a ingestão na propaganda. Isso são processos que nós evoluímos, nós todos. Pouco. Bom, essa é a sua visão, não é a minha. Eu acho que a gente evolui sempre. Muito pouco. Então, para concluir, doutora Ana, quer dizer, eu sei como é que é o trabalho do pesquisador, né? A luta do pesquisador está lá, está com os dados. Como é que esses resultados se transformam em ações políticas ou no Congresso ou jurídicas, né, nos tribunais? Como é que vocês veem isso para fechar? Então, com o debate, né, aproximando esses dados da sociedade, mostrando em fóruns, né, no Congresso, em todos os lugares onde somos convidados, né, para que seja feita essa discussão. E, do meu ponto de vista, lembrando que a lei, a própria política precisa ser discutida do álcool, porque nós estamos, inclusive, com leis que estão velhas, né? Leis que precisam ser atualizadas e que, tudo bem... O comportamento dos jovens muda, não é? Totalmente. E a lei fica lá para trás. Fica para trás. Só fechando, eu acho que o cérebro, nós não sabíamos de toda a evolução do cérebro do adolescente. Nós não sabíamos que demorava muito mais do que sabemos hoje para o cérebro do adolescente amadurecer. E que, por isso mesmo, ele fica muito mais vulnerável ao álcool e outras drogas. Os países que aprenderam isso mudaram a lei e só permitem que o jovem beba depois dos 21. Nós continuamos com uma lei caduca, do meu ponto de vista, né, que não acompanhou a neurociência para mostrar esses efeitos do álcool e da própria maturidade do adolescente. Então, eu acho que a gente tem que ter uma esperança aí, que esse é o primeiro passo, mas que a lei precisa mudar. Nós temos que banir a propaganda de qualquer droga psicotrópica da televisão, porque o impacto é muito grande nos nossos adolescentes. Muito bem, muito obrigado a vocês três por terem trazido essas informações e essas opiniões a respeito desse tema que é importantíssimo para a sociedade brasileira. Eu quero agradecer também a você que nos acompanhou em mais um Ver TV, lembrando que vocês podem participar do programa enviando suas perguntas, comentários, opiniões também sobre este assunto através das redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter ou diretamente para o nosso endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br. E você também pode assistir ao programa Ver TV e a todas as entrevistas do programa em nosso site na internet. Até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!